Muito bem, então nós vamos falar aqui hoje sobre o maior mandamento. Nós estamos na federação, agora são 8 horas e 40 minutos. E o maior mandamento está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, itens 1 a 4. E qual será o maior mandamento? Resposta rápida: amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas existe uma questão psicológica aí que é um debate muito importante, muito profundo. Porque a gente tem aprendido constantemente que nós primeiro precisamos estar bem ou nos ajudar ou fazermos tudo por nós para depois a gente poder fazer alguma coisa por alguém. Não é assim que a gente escuta normalmente? Mas se a gente for observar aqui a chamada deste tema, ele fala o seguinte: amar ao próximo como nós gostaríamos que nos amassem, vamos dizer assim, não é? Então nós estamos em terceiro lugar, amar a Deus, ao próximo e a nós. Perceberam a diferença? Eu posso dizer isso para vocês que é o seguinte: se a gente se preocupar em estar preparado, em condições favoráveis, é provável que a gente passe a encarnação inteira e nunca se sinta preparado. Então, amar ao próximo não significa que nós tenhamos que ter muitos quesitos para isso. Significa que a gente possa ter um pouco de iniciativa para favorecer, para ajudar, para criar condições favoráveis para as pessoas. Os Espíritos já nos ensinaram que nós temos muitas coisas que nós podemos oferecer, doar, dar, sem que nós a tenhamos. As pessoas estranham isso, né? Meu Deus, como é que eu posso oferecer alguma coisa que eu não tenho, né? A gente pode oferecer, por exemplo, felicidade. A gente não precisa ser feliz para oferecer felicidade. Ah, mas como assim? Fazer alguém feliz, algum momento feliz, criar uma condição feliz para alguém. Nós podemos fazer isso. E não significa que nós tenhamos que ter toda a felicidade do mundo. Aliás, nós temos uma questão curiosa aqui na Terra. A Terra não é um paraíso de delícias. Nós estamos aqui e vamos viver dificuldades. É o nível de evolução do planeta. Então nós ficamos imaginando que vamos ter, num determinado momento, sei lá, um paraíso terrestre. Isso deve demorar. Nós temos que transformar a Terra. E transformar a Terra não significa que isso vai acontecer do domingo para a segunda ou de um ano para o outro. Transformar a Terra é uma tarefa constante, de milênios. Vejam, não adianta a gente ficar iludido de que o próximo governo, o governo que vai entrar, o governo que saiu, quando eu me casar, quando eu terminar a faculdade, quando eu começar a faculdade. Não, nada disso. A melhoria se dá ponto a ponto, dia a dia por nós. Então nós podemos oferecer muita coisa que nós não temos. Estou ficando muito entusiasmado ou não? O que vocês acham? Então, melhor ir com calma, né? Vamos com mais calma, porque senão todo mundo sai daqui assustado, pelo amor de Deus, não é isso, né? Bom, vamos voltar aqui para o livro, tá certo? O livro tem 3 colocações de Jesus e uma delas diz respeito à parábola dos credores e devedores. Vamos relaxar um pouco, tá bom? Vamos relaxar um pouco, depois a gente volta de novo à carga. Mas uma vez perguntaram para o Chico Xavier o seguinte: escuta, Chico, é verdade que todo mundo tem uma missão aqui na Terra? Aí o Chico falou: é verdade, meu filho, todo mundo tem uma missão. Vocês sabiam que todos nós temos uma missão aqui na Terra? Todos nós, parece que não, né? Mas nós temos uma missão aqui na Terra. E aí, bom, claro que é uma pergunta induz a outra, né? Quando ele respondeu, então a resposta induz a uma segunda pergunta. Qual que seria a segunda pergunta? Se nós temos uma missão aqui na Terra, qual é a nossa missão? Olha só. E aí, Chico, mas então, Chico, qual é a nossa missão? Ele falou assim: olha, a minha, estava falando a dele, né? A minha é de pagar dívidas. Então a do Chico, a missão dele, ele falou com toda a humildade do seu coração que a missão dele era pagar dívidas, tá certo? Então nós vamos percebendo que a menor missão que nós temos na Terra é a de pagar dívidas. Mas que dívidas são essas, pelo amor de Deus?
Acontece o seguinte, nós temos a memória um tanto quanto, não digo fraca nem falha, não é? Mas é uma coisa de esquecimento, porque, eu não sei, é muito comum aqui entre nós, aqui na Terra, a gente esquecer que está devendo. Já repararam isso, como é fácil? Então, por exemplo, a gente pega um almoço emprestado com um colega de trabalho, pega com o pai um dinheiro, né? Pega um dinheiro com o pai, né? Ou com a mãe, né? É muito fácil a gente esquecer que está devendo, não é fácil? É muito fácil, né? Aí eu fico pensando assim, a gente faz um empréstimo com o Criador para que a gente possa realizar alguma coisa, mas a gente não consegue realizar, mas a gente continua devendo, certo? É a mesma coisa do crédito estudantil, a gente vai lá, pega o crédito, faz a faculdade, fica devendo, né? Isso é uma coisa aqui bem da terra, bem humana. Mas nem sempre a gente consegue sair da faculdade e já operar naquilo que nós aprendemos. Às vezes passa anos para isso e às vezes a gente nunca entra na profissão que nós escolhemos. Mas é muito frequente a gente esquecer o que deve. Mas existe uma lei que é perfeita e existe uma coisa que é muito legal também na providência divina. É que o nosso Pai nos dá crédito ilimitado. Olha que perigo que é isso. Então nós podemos ficar devendo para a justiça divina ilimitadamente. Aí é por essa razão que de vez em quando a gente vê determinadas criaturas em situação muito complicada e continuam criando dívidas. E que dívidas são essas perante o Criador, não é? Bom, quando a gente atenta contra as suas leis, quando a gente vai contra as suas leis, quando a gente realiza alguma coisa em desfavor do nosso semelhante, nós criamos um problema perante essas leis. Porque é importante nós sabermos que as leis do Criador são absolutamente perfeitas. Nós vamos aprendendo ao longo das encarnações, vejam. É por essa razão que o progresso é definitivo, porque a gente não consegue aprender tudo numa só encarnação, seria utópico nós imaginarmos isso. Então nós passamos diversas delas. Em alguns caminhos a gente esquece e erra. Faz coisas que não devia, cria problemas, às vezes a gente atenta contra o próprio corpo, utiliza de químicas terríveis, de coisas horríveis, ou não raras vezes desequilibra o outro, cria problemas para o semelhante. Então nós criamos, por assim dizer, uma dívida com o Criador, que não nos cobra, absolutamente, mas nós de vez em quando fazemos um alto balanço, e pensamos assim, poxa vida, não é? Eu preciso resolver essa questão porque essa questão está me incomodando. Então a gente vem para a Terra com uma questão que está nos incomodando. E aí nós vamos fazer força para resolver essa questão. Então, às vezes através de um problema de saúde, às vezes através de uma questão emocional, às vezes através de uma questão financeira, às vezes através de uma questão, e diversas outras questões, pode-se nos afigurar como uma forma de resolver essas coisas que nos incomodam. Porque no fundo, o nosso Pai nos quer bem, mas nos quer criaturas edificadas, criaturas, diríamos assim, serenas, criaturas maduras. É por essa razão que nós vamos aprendendo que a pedra tem uma dureza muito forte, que o espinho nos pinica, que nós temos situações na Terra que nós precisamos aprender a lidar com isso. E não raras vezes a gente erra, é óbvio que a gente erra, não é? A gente erra por conta de uma certa imaturidade, por conta de uma certa infantilidade. Então, por falta de conhecimento. A maior parte de nós erramos por conta disso, por falta de conhecimento. Então, veja, quando a gente era jovenzinho, no meu caso, assim, uns 600 meses atrás, mais ou menos, uns 720, mais ou menos, perto de 720. Não é muito, né? 720 meses não é muito, né? É melhor que falar em anos, né? Então é melhor falar em meses. Então a gente fala em meses. Então, sei lá, tinha as questões emocionais da escola, né? Então a gente ficava lá naquela dificuldade, naquele sofrimento muitas vezes. Ou então, a gente acreditava que sabia tudo, que podia realizar tudo. A gente fazia experiências infelizes, não é? Eu, graças a Deus, nunca fiz isso, mas eu lembro dos meus colegas que às vezes pegavam um bicho, abria ele para ver o que tinha dentro, fazia umas coisas assim, meio estranhas, não é?
Então por quê? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então nós criamos dívidas. E aí nós temos aqui do 1 ao 4, se não me engano no terceiro, no item 3, a parábola dos devedores e dos credores. E nessa parábola conta-se que um senhor tinha uma dívida muito grande com um soberano do seu país. E aí o soberano mandou chamar e ele falou: senhor, por favor, eu não consigo pagar o senhor, as coisas estão difíceis, eu não posso. E esse soberano então disse: tá bom, eu vou perdoar a sua dívida, tá bom? Vou esquecer, tá tudo certo, tá tudo bem. Esqueceu a dívida dele. Só que quando ele saiu de lá, voltando para casa, ele encontrou uma pessoa que devia para ele. Aí ele falou assim: escuta, você tem que me pagar. Ele falou: mas eu não posso, me desculpe, espera mais um pouquinho, as coisas estão difíceis. Ele falou: não quero nem saber. Aí ele se utilizou das leis, mandou prender, aprisionou o filho e a esposa, os tornaram escravos. As leis eram terríveis, viu? A gente às vezes reclama hoje da legislação brasileira ou mundial, não é? Mas eu fico imaginando nesse tempo, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, como que eram essas leis, né? Como é que os romanos fizeram essa legislação que é imitada até hoje, não é? É imitada até hoje pelo direito civil brasileiro e por outras formas jurídicas no mundo. E aí pegou, aprisionou esse senhor e também a esposa e o filho, pegaram eles dois como escravos até que ele conseguisse pagar aquela dívida. Mas convenhamos, né? Quem é que consegue pagar uma dívida dentro da cadeia? É difícil, né? A não ser que a gente tenha um telefone celular, né? Começa a ameaçar as pessoas fora, aquelas coisas que a gente já sabe. Aqui, modernas, né? Por assim dizer, modernas. Mas é muito difícil a gente conseguir pagar sem ter condição de se mexer para isso, se locomover para isso, se virar para isso, não é? Bom, eu sei que algumas pessoas tinham visto o que tinha acontecido, presenciaram o perdão que aquele senhor tinha recebido e por que ele estava sendo assim tão enérgico com a pessoa que lhe devia. Aí foram falar com o soberano lá, com o rei, falaram: o senhor perdoou a dívida do fulano aí, só que o fulano saiu na rua, encontrou uma pessoa que devia para ele e ele não perdoou não, ele mandou prender, pegou como escravo, fez tudo que ele podia. O soberano então caiu em si e pensou: meu Deus do céu, mas que coisa! Mandou chamar o seu antigo credor. Aí chamou lá: escuta, eu não perdoei sua dívida? Você não tinha que perdoar também das pessoas que também te deviam? Aí deu essa bronca nele, né? Esse sermão nele, e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu não vou perdoar coisa nenhuma, você vai ficar preso aqui, eu vou cumprir os artigos de lei que me são de direito. E aí prendeu ele, mandou prender ele e mandou soltar o outro rapaz que tinha sido preso, a família dele, aquela coisa, né? Então nesse mandamento a gente vai ver que é importante a gente também ter compaixão, misericórdia com as pessoas que convivem com a gente. Porque no nosso dia a dia, não raras vezes, nós somos assim muito perdoados das nossas dívidas. Muita coisa que a gente deveria corrigir, melhorar, acertar, pagar, corrigir, a gente não faz isso. Ou se a gente faz com reservas, mas se esquece que sempre alguma coisa nós fomos perdoados. Então, às vezes, o que acontece, assim, para a gente entender um pouquinho, nós vivemos um drama, por exemplo, temos um problema grave. Só que para nós aquele problema deveria ser muito pior. A misericórdia divina atenua para a gente. Então, às vezes um problema que poderia ser terrível é atenuado, é diminuído, é melhorado, é modificado. E isso significa o quê? Que nós precisamos ter compaixão de uns com os outros. Para perdoar uma dívida é preciso a pessoa ter muitos dotes de amor no coração. E aí nós voltamos para cá, maior mandamento, amor, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que nós podemos fazer isso se a gente... Estou escutando alguém falar assim, aqui entre vocês, a questão de pensão familiar. Estou escutando alguém pensando nisso. Aí a questão da pensão familiar é uma das formas que nós temos de prender uma pessoa quando ela não paga a pensão familiar, certo? Bom, talvez o meu juízo não seja o adequado, mas eu posso expô-los a vocês. Eu conheci uma senhora
que foi casada, e essa senhora foi abandonada pelo marido, ela se separou e o marido foi para um lado, ela foi para o outro. Porém, ela já tinha uma criança. Bom, como o marido não se manifestava em ajudá-la, em favorecê-la, ela uma vez questionou a eles que não podia, que estava difícil, as coisas complicadas. Então, essa senhora fez tudo que ela pôde para educar, criar e se desenvolver com a filha sozinha. Então, ela não se incomodou com a desídia do marido, com o descaso do ex-marido, não se incomodou com isso, tá certo? Mas existem casos e casos. Nós não estamos aqui dizendo que vocês têm que renunciar, que algum de vocês tem que renunciar ao pedido de pensão alimentícia, não é? Mas essa é uma das formas que a gente tem de prender, né? Nós falamos agora do credor compassivo, né? O credor incompassivo, parábola do credor e do devedor, e nós chegamos nesse assunto que é o nosso assunto, de nosso dia a dia, não é? Como lidar com essa situação? Então essa senhora conseguiu vencer junto com a filha, e hoje a filha já é casada, já tem netos e já está numa condição muito favorável. E aí o que a gente pode interpretar? Esse senhor, pela sua desídia, ele sofreu muitos problemas na vida, não é? Porque, na verdade, o que acontece? Nós precisamos ter um pouco de responsabilidade, não é mesmo? Então, como ele foi irresponsável por 20, 30 anos, que agora a moça tem mais de 30 anos, com esse período todo com a moça, é óbvio que isso traga para ele consequências, mas não uma consequência que alguém está impondo a ele, mas que talvez a sua própria consequência, a sua própria consciência o impõe. Então, nós precisamos entender que existem as leis divinas, que são absolutamente perfeitas. A gente pode entrar numa quebra de braço com o ex-marido, com a ex-esposa, e podemos até chegar às vias de fato, chegarmos lá a ponto de até ameaçá-lo de uma prisão, ameaçá-lo de uma condição assim. Mas nós não podemos esquecer que existe uma lei que é perfeita, que se nós muitas vezes tomamos essa justiça nas nossas mãos, nós devemos e vamos ter por muito tempo muitos dissabores, muitos desequilíbrios, muito aborrecimento, muita chateação, porque quando a gente encontra uma pessoa resistente à responsabilidade, mas aí ele vai para a prisão, ele vai ficar responsável, não é? Eu conheci pessoas que foram presas, depois que saíram da prisão, a ex-mulher não conseguiu nunca mais cobrar mais nada dele. Então, existem os momentos certos para isso. Agora, se a gente tiver esta confiança, obviamente, a vida conspira a nosso favor. Mas não podemos esquecer disso, não é? Então, o que seria, por exemplo, os parcos recursos que a gente vai conseguir de uma pessoa que não quer se responsabilizar, diante das oportunidades que nós podemos ter, que a providência divina pode nos abrir, as portas que ela pode nos abrir. Então, com relação a dívidas e prisões, nós podemos dizer a esse respeito, que muitas vezes a gente precisa deixar de lado, seguir em frente, relevar, permitir que a justiça divina opere, não só com relação aos nossos desafetos, mas também com relação a nós. Porque se hoje nós vivemos uma questão de vítima, né? É provável que nós não tenhamos sido apenas vítima ao longo das nossas encarnações. Nós já passamos para outros pontos do relacionamento, da vida, né? Então hoje nós somos vítima, porque talvez ontem nós somos algozes. E se hoje a gente quiser se transformar de vítima em algozes, num futuro muito próximo, muito remoto, nós nos tornaremos vítimas novamente, quer dizer, nós vamos sempre estar rodando em círculos. Então a ideia do maior mandamento é essa, olha, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro nos fizesse. E isso é muito importante, porque a gente só vai querer o melhor para o nosso semelhante. E muitas vezes a gente esquece que precisamos favorecer da forma em que gostaríamos de ser favorecidos. E isso é uma questão tão delicada, porque aqui na Terra nós aprendemos que nós temos que não sermos bobos, que temos que
que é aplicar a justiça, que a justiça está aí para isso, não é? Nós aprendemos isso, nós aprendemos a ser espertos, não é assim? Existe até um jargão popular infeliz que dizem para a gente que o mundo é dos espertos, não é? Mas que tristeza isso, não é? Não é triste isso? Então, por exemplo, você está numa vaga de automóvel, aí eu um carro na frente, passa na sua frente e para na sua vaga. Quer dizer que o mundo é dessas pessoas? Quer dizer, você está numa fila aguardando ser atendido, vai uma pessoa lá na frente, passa na sua frente. Quer dizer que o mundo é dessas pessoas? Então nós sabemos que isso é um conceito absolutamente infeliz. Não é isso, não é assim que funciona, não é? O mundo é das pessoas que sabem conviver, das pessoas que toleram, que têm compreensão, que têm compaixão, que têm amor de uns pelos outros. Como que a gente pode viver no mundo se a gente não aprender um jeito de se entender, de se tolerar, de se amar? Como que a gente vive, por exemplo, num condomínio? Vamos colocar um exemplo aqui muito real, né? Vamos sair muito fora desses exemplos. Você mora lá com mais 20, 30, 50 pessoas dentro de um condomínio. Se a gente não tiver um pouco de tolerância de uns com os outros, como fica difícil conviver em condomínio, gente? Ah, porque o cachorro do vizinho late demais, porque o vizinho de baixo tem uma bateria, que o vizinho de cima só gosta de escutar forró, que o nosso vizinho de lado deixa o hall sujo, joga papel de bala. Eu tinha esse problema, porque como em casa tenho 6 comedores de arroz e feijão, então toda hora alguém ia lá e falava: ó o que seus filhos aprontaram aí, ó o que eles estão aprontando, ó o que eles fizeram, ó o que eles... Então penso assim, meu Deus, como é difícil, né? Graças a Deus consegui, agora eles já estão grandes, está tudo certo, agora só estou esperando chegar os netos. Já tenho 6, mas eles não moram em casa, mas é provável que algum logo venha morar. Então aí já começa uma segunda etapa, né? Que é a segunda etapa aí a gente continua, não é? No processo de tolerância. Mas eu fico pensando isso. Então a pessoa para na porta da sua casa, se você mora numa casa, pô, tem um pouquinho de tolerância. Ó, meu amigo, daqui a pouquinho eu preciso sair, quanto tempo você vai ficar aí, aquela coisa, né? Então a gente já vai querendo empurrar, já vai querendo arrumar confusão. Diante de um desentendimento, às vezes de uma desinteligência num comércio, num trabalho público. Como é que é? No transporte público. Tem que ter. Como que a gente convive, não é? Como que a gente convive se não for assim? Então, no transporte público a gente vai ter lá uma série de situações. Às vezes o motorista está dirigindo muito rápido, às vezes está muito devagar. Às vezes você tem até o direito de sentar naquela cadeira, não é? Tem até o direito de sentar. Que existem muitos exemplos disso. Eu vou dar um exemplo pequenininho da minha parte, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra muito longe, lá perto do centro empresarial. Aí eu peguei um ônibus, meu Deus, que beleza, vou sentado. Aí sentei no ônibus. Mas o ônibus anda e enche, anda, enche. Quando eu fui descer, eu falei, bom, agora eu vou descer, sossegadão, fui descer, né? Parece que eu escutei uma vozinha dizendo assim: mas você é um egoísta, hein, rapaz? Tá uma vergonha nessa cara. Falei, mas o que eu fiz? Conversando comigo mesmo, acho que se alguém me via na rua assim, pensava assim, coitado, acho que eu já vi esse moço lá na federação, por isso, né, que ele tá falando sozinho. Aí eu descobri o que tinha acontecido. Acontece assim. O trajeto do ônibus era mais ou menos de 1 hora. Aí a sugestão que eu tive era o seguinte: você podia ter ficado sentado por uma meia hora, 40 minutos e ter levantado. Porque a pessoa que estava do seu lado ficou 1 hora de pé. E a gente já pensou nisso? Nunca a gente pensa nisso, não é mesmo? Se você faz trajetinhos de 3, 4 pontos, 15 minutos de condução, até vá lá, a pessoa está 10, 15 minutos de pé, mas você vai num trajeto de 1 hora. Trajeto difícil, final do dia. A maioria dos nossos irmãos estão indo para a periferia, tiveram trabalhos difíceis, trabalharam o dia inteiro, às vezes de pé, numa ocupação difícil. Então, isso é falta de amor com o semelhante. Então veja, eu deixei de aplicar aqui o maior mandamento, porque se eu estou ali morrendo de cansaço, não posso falar para a pessoa: pode fazer a gentileza, você já está meia hora sentado aí, dá licença. A gente não pode fazer isso, não é mesmo? Mas eu gostaria se a pessoa levantasse, e olha, levantasse também de um jeito assim muito especial, né? Então não vai falar, levantar assim, tá morrendo, desgraçado, senta aí. Assim também não podia, não é mesmo?
Então simplesmente levanta, não fala para ninguém o que você vai fazer. Ah, pode sentar, por favor. Não, simplesmente levanta. Aí alguém senta, só isso, mais nada, não precisa falar nada, tá certo? Então foi essa inspiração que eu tive para falar do tema, porque toda vez que a gente age com desamor, a gente foge a esse maior mandamento. Porque quando a gente fala do nosso semelhante, do nosso irmão, a gente pensa assim que é o irmão mais próximo, aquele da nossa família, aquela pessoa que mora com a gente. E nós esquecemos que nós temos um único Pai. Portanto, somos todos filhos de Deus e de um único Pai. No fundo, todos nós somos irmãos. Essa é a dificuldade que muitas vezes a gente não aceita e não entende. Então nós somos irmãos uns dos outros. Então fazer ao outro que gostaria que nos fizesse é assim, é você fazer o melhor por ele, porque a gente gostaria de receber o melhor, não é? Nossa, aí a pessoa levanta da condução e você senta sem precisar justificar, sem nada, sem nenhum problema. Você senta, você fala: puxa vida, que bom que eu sentei, estou morto, não é mesmo? Muitas vezes a gente não está assim. Então, isso é o amor maior, isso é fazer o melhor. Eu estava ouvindo outro dia uma palestrinha daquele senhor, o Cretella, né? Cretella, aquele senhor, ele fala coisas muito bacanas. Cortella, isso, Cortella. Ele fala umas coisas bacanas. Eu estava ouvindo ele falar que às vezes ele chegava em casa e aí a mãe dele ia fazer alguma coisa para ele comer. Ele é meio gordinho, né? Meio gordinho. Aí a mãe dele ia fazer um macarrão para ele. Aí eu percebi por que ele era gordinho, né? Aí eu fazia um macarrão para ele. E aí ela fez um macarrão bem gostosão lá para ele e tal. E ele disse o seguinte: ela colocou um cabinho de uma salsinha e um tomatinho daqueles pequenininhos, cereja, cortadinho no meio, em cima do macarrão. E o que ele estava se referindo a isso? Que ela fez, poderia ser um macarrão de qualquer jeito, mas ela fez um enfeite. Veja, isso não é fazer ao outro que nós gostaríamos que nos fizesse. Mas no caso da mãe é meio café com leite essa história, porque mãe é assim mesmo, né? Mas dá um exemplo pra gente que a gente sempre pode fazer algo melhor, um pouco mais em condição, um pouco mais bonito, fazer algo assim com mais sentimento, mais nobremente. Isso é ser verdadeiramente irmão. E a dificuldade que nós temos é essa, porque se a gente está numa adversidade, num problema, a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. E isso é difícil, isso é complicado. Quando ele fala que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, é fazer o melhor que nós pudermos. Às vezes, o melhor que nós podemos é um macarrão sem um enfeite, mas é o melhor. Mas se dá para fazer um pouquinho mais, por que não? Então, por exemplo, lá o companheiro ou a companheira vai fazer aniversário, né? Sei lá, a esposa, o marido vai fazer aniversário. Por que você não faz um agradinho lá, um cafezinho da manhã diferente para ele? Pensa um dia antes, vou fazer um cafezinho assim, vou fazer assim, assado para ele. Quando ele se levanta e tal, vê aquela coisa bonitinha, aquela coisa bem feita, você mostra que você está fazendo uma coisa bacana. Isso é coisa de amor. Não é mesmo? Então leva o café na cama para ele, né? Aí dá um pouco melhor, né? Mas às vezes não dá para fazer isso. De repente a gente sai antes que ele ou que ela, né? Mas deixa bonitinho lá, um recadinho assim, que é um recadinho pequenininho, sei lá, qualquer coisa assim. Se a mãe vai fazer aniversário, pensa em alguma coisa bonita que ela goste, que ela queira. Então, fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Olha, como lá em casa tem muita gente, então é assim, de vez em quando tem festa surpresa. Sabe essas festas surpresa fajuta, né? Porque quando tem muita criança, eles sempre denunciam, é sempre um problema isso, é fajuta por causa disso, né? Nunca consegue ser totalmente surpresa, não é? Mas se você faz uma festa surpresa para um, outro também quer, não é? Aí passa no próximo ano, você vai fazer... mas ninguém fez a festa surpresa para mim. Ele fica aborrecido, fica chateado. Então, aí você inventa lá uma festa surpresa, sei lá, em lugar diferente, de outra forma, coisas assim. Então, amar é isso, são essas coisas mínimas, pequenas, que nós precisamos devagarzinho entender e realizar.
fazer ao outro assim. Aí eu fico pensando no nosso planeta, se nós conseguíssemos fazer o melhor uns pelos outros, como que nós viveríamos? Por que a gente vive tanta adversidade? Porque a gente não faz o melhor, a gente faz o pior pelo outro, não é mesmo? Então, por exemplo, o motorista dá uma brecada lá no ônibus, a gente abençoa ele bastante, que Deus te abençoe, meu filho, meu irmão, que te abençoe você, a sua família, todos os seus descendentes, que Deus te ajude bastante, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu filho, todo mundo. Então, quando a gente podia pensar o contrário, pensar diferente. Então, a ideia é essa, que a gente comece a pensar, tudo vem no pensamento, não é mesmo? Então, a gente começa já a pensar em coisas mais bonitas, mais floridas, em coisas em que nós possamos passar para adiante. Então, eu vou tirar uma dúvida, porque a minha mãe sempre repete isso, eu não sei se dúvida aí, ela fala assim, de situações que tem pessoas que fazem as mesmas coisas e é cobrada, não vou dizer cobrada, mas a gente aqui, pecador, fala cobrado, mas a pior faz as coisas piores e às vezes ninguém cobra. assim, passa teoricamente assim, pela lei divina livre, assim. A minha mãe tem uma situação que ela fala, não entendo porque tem pessoas que fazem pronto tanto e não acontece nada, e outras que fazem qualquer coisa e ele é cobrado. Tudo errado, né? Eu conheci um senhor que ele dizia o seguinte, ele falava, né? Eu já descobri uma coisa, a minha vida é totalmente diferente da dos políticos. Ele falava assim. Eu falei, mas por que o senhor fala assim? Porque eu faço as coisas tudo certo e no fim dá tudo errado. Eu preciso falar como é que são a vida dos políticos? Não, né? Vocês já entenderam, né? Então não preciso falar porque senão vai me comprometer aqui, certo? Então ele achava que a vida dele era assim. Mas eu posso trazer esse exemplo para dentro da minha casa. Minha esposa tem 8 irmãos. 8 irmãos ela tem, muito bem. E uma senhora com 8 filhos, imaginem, 60 anos atrás, 50 anos atrás, a vida difícil, complicada. E a minha esposa, segundo eu já constatei por relatos, né, de testemunhas oculares da época com os meus cunhados, de que ela era ordeira, ajudava muito a mãe, fazia tudo melhor para a mãe, acompanhava a mãe, foi para a igreja com a mãe até 20 anos de idade. Os irmãos todos largaram, não queriam saber de igreja, não ajudavam em casa, criavam problema para ela, brigavam, era uma confusão lascada, não é? Então aí de vez em quando ela fala assim, mas eu fui tão boa para minha mãe, olha agora meus filhos, eles são tão bonzinhos também. Aliás, ela nem gosta que eu falo isso, mas eu vou me retratar aqui para se ela ouvir isso, né? Mas eu tenho filhos tão bons, acho que eu estou sendo compensada. Então. Mas muitas vezes acontece isso. É que nós precisamos olhar as coisas de mais alto, não é? Às vezes a pessoa que é assim atacada, uma árvore que dá frutos e uma árvore que não dá frutos. Qual que é a diferença entre as duas? A que dá fruto está toda hora sendo espinetada, não está? Alguém quer subir lá, quer arrancar, puxa as folhas, quebra galho. E a que não dá fruto, ninguém está nem ligando, não é mesmo? Tá lá, não dá fruto, não dá, não faz diferença nenhuma para nós, né? Vamos imaginar assim. Então, dá para perceber que quando a gente começa a produzir algum fruto positivo, um fruto bom, é óbvio que nós vamos sofrer a retaliação das pessoas que precisam sofrer, precisam sorver, precisam receber esses frutos. E nem sempre as pessoas sabem receber direitinho, porque a criança vai lá e puxa o galho, puxa, quebra o galho, cai lá meia dúzia de frutos que estão lá, para ela pegar 5, 6 frutos, ela quebra um galho da árvore. Então, às vezes a gente tem essa impressão de que a pessoa está tendo essa dificuldade, muito embora tenha agido muito bem, tenha feito as coisas tudo certinho, mas na verdade é porque ela está dando frutos, e quem começa a dar frutos, obviamente é atacado. Então vejam, na história a gente vê isso, a gente vê na própria história de Jesus, não é?
Então, quer uma pessoa que dê mais frutos do que Jesus, e o que ele recebeu em troca? O que é que ele fez para a humanidade para a gente tratar ele com tanto descaso, com tanto menosprezo, com tanta ojeriza? Agora que nós estamos percebendo qual era a sua função, qual era o seu papel, o que ele veio fazer na terra, porque na época a gente pensava, esse é outro lunático, outro maluco que está aí, acusamos ele de coisas terríveis, fizemos coisas horríveis com ele, e ele fez sempre para nós o que nós deveríamos ter feito para ele, não é? Recebê-lo com carinho, ou devolver para a gente um silêncio, devolver para a gente, sei lá, uma bênção, mesmo sendo escarnecido, abençoando. Olha, tem uma passagenzinha de Jesus muito legal. É que eu tenho que enrolar vocês aqui por 1 hora, por isso que eu fico assim, enxertando as coisas, certo? Essa passagem é interessante. Ele, quando estava na cruz, estava ali aquele mundo de gente xingando, cuspindo, aquela coisa terrível, não é? Mas aí tinha um senhor chamado Cirineu. Já ouviram falar dessa história do Cirineu? Um Cirineu estava assistindo, mas o Cirineu tinha ido lá para encontrar-se com ele, para pedir uma gentileza, se ele não podia fazer alguma coisa pela filha dele, que estava muito doente. Então ele estava lá com esse interesse, não estava lá para desmanchar o Cristo, estava lá com o interesse de pedir uma gentileza para o Cristo. Aí ele estava lá, aí quando ele chegou lá, ele falou, meu Deus do céu, agora lascou tudo. Como é que eu vou falar com esse homem desse jeito? Aí cheio de romanos, cheio de soldados em cima dele, cheio de gente, essa confusão, esse vozerio, essa dificuldade, como é que eu vou... E aí o Cristo começou a carregar a cruz. Só que um dos soldados acabou percebendo, talvez, o jeito que o Cirineu estava aflito, falou, ô Cirineu, ô fulano, ajuda ele a carregar a cruz. Quando ele foi lá, porque ele foi obrigado a fazer isso, quando ele foi lá, ele deu 2 palavrinhas com o Cristo, na troca, né? Entre pegar a cruz e deixar o Cristo sem a cruz. Ele disse assim, Senhor, é minha filha. Falou assim para ele. Aí o Cristo então vai andando do lado dele ali e tal, ele carregando um pouco a cruz. Quando ele foi pegar de volta a cruz, quando foi devolver a cruz para o Cristo, né? Bem que ele podia ter ajudado a carregar bastante, né, a cruz, mas ele andou só um pouquinho, devia estar muito desconfortável carregar aquilo. Aí ele disse assim, Cirineu, a sua filha está bem, pode voltar para casa que ela está bem. Mas o que a gente tira disso? A gente tira disso que o Cristo estava pouco se lixando com as coisas que estavam fazendo para ele. Estava nem aí com aquela gritaria, com aqueles escárnios, com aquelas coisas, aquela injustiça que tinham criado para ele. Estava pouco se lixando para isso. Porque como é que uma pessoa tem equilíbrio emocional diante de uma situação tão adversa dessa, a promover algo de bom para aquela criatura que o ajudou? Como é que ele teria cabeça para isso? Por tão menos, já repararam? Por tão menos, meu caso, por tão menos, como eu tenho 6 comedores de arroz lá em casa, por tão menos, só tem 6, não tem uma turba de gente lá gritando, televisão, jogando bola dentro de casa, brigando, chorando, gritando, pulando em cima da mesa, quebrando as coisas. Não, por bem menos, não é uma turba, né? Mas por bem menos alguém liga e fala, agora não posso, estou com a cabeça aqui que está terrível, não posso nem pensar o que eu tenho que fazer. Por bem menos, a gente se envolve nessas coisas, assim, entra naquele tumulto mental, né? Naquela coisa mental. Então, o que significa isso? O amor do Cristo, mesmo sendo atacado, mesmo sendo vilipendiado, mesmo sendo escarnecido, mesmo sendo esquecido, mesmo tendo vivido aquela situação terrível, ele tinha muito amor pela humanidade. Tanto é que ele estava sereno, confiante, seguro de si, seguro do seu futuro, seguro da criação, seguro de tudo que estava acontecendo ali com ele. Ele sabia que, em verdade, os homens não iam conseguir entendê-lo por muito tempo, né? Nós aguentamos até que bastante, 3 anos, imagine, é um tempo muito grande aguentar uma pessoa 3 anos. Agora a gente é obrigado a aguentar 5, né? Quanto que é o negócio de presidente? 4. É 4. Então, 4 anos a gente aguenta, né? Às vezes a gente aguenta 8, 16, né?
Mas a gente não conseguiu aguentar 3 anos o Cristo, imagine, né? Porque o Cristo não tinha meias palavras, porque o Cristo favorecia, a gente não conseguiu. Mas a ideia básica é essa. Aliás, nós precisamos fazer uma reflexão também. Era para mim ter começado com essa reflexão, agora a gente está terminando, vamos falar dessa reflexão. Todo mundo já passou lá dentro? Aqui, todo mundo já passou, né? Então vamos encerrar em 5 minutos, tá bom? E a reflexão é a seguinte: o que é que nós viemos fazer aqui na Casa Espírita? Buscar um socorro momentâneo, provisório, passageiro? Qual que é a nossa pretensão aqui com a ideia religiosa espírita? Porque eu vou ser bem sincero para vocês. Se a gente está com ideias de socorro passageiro, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a doutrina espírita ela vai trazer informações para a gente que vai criar na gente uma responsabilidade. Então eu posso dizer para vocês assim: se vocês não querem a carga dessa responsabilidade, não fiquem muito tempo não, viu? Já saiam logo, porque depois a gente não pode dizer assim, eu não sabia. Tem que sair logo, entendeu? Fica aí 4, 6 semanas, já some daqui, não aparece mais, porque senão é um problema. A doutrina espírita é um problema para a gente, porque a gente começa a enxergar a vida de outra forma, a gente começa a ver as coisas diferente e a gente começa a perceber que as nossas ações, elas serão todas revisadas por nós mesmos. Então a gente começa a perceber que a doutrina espírita é para nos trazer responsabilidades. Então, se a gente não está querendo responsabilidade, é melhor sumirmos daqui muito rápido. Mas se a gente já está em condição de acreditar que nós podemos ser melhores, que nós podemos nos corrigir mais, que a dificuldade momentânea vai ser uma ponte para a gente conhecer melhor, saber quem nós somos, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, o que é que significa essas leis, o que significa a reencarnação, por que nós estamos vivendo determinados dramas, por que nós nascemos em determinadas famílias, por que nós desenvolvemos determinados trabalhos, por que a gente não consegue vencer determinados pensamentos. Então nós estamos no lugar certo, é isso aí mesmo, tá certo? Então façamos um esforço para a gente se manter assim. Então, tomemos bastante cuidado, tenhamos compaixão uns pelos outros. É muito provável que em menos de 5 minutos, vou profetizar agora, em menos de 5 minutos, quando vocês saírem dessa porta, em menos de 5 minutos, vocês vão ser testados na compaixão, na paciência, no amor ao próximo, tá certo? Então, dentro desses 5 minutos, que é o tempo inicial, nós vamos sair daqui, nós vamos ter que estar bem forte, pensar o seguinte: eu não posso favorecer, eu não posso ajudar, mas eu posso emitir um bom pensamento para essa situação, tá certo? Então, a gente já pode fazer alguma coisa positiva, mas isso só acontece quando a gente tem um coraçãozinho de amor, com sentimentos. Do contrário, a gente vai ver os problemas como a gente via antes, do mesmo jeito, e aí talvez demore um pouquinho mais para a gente fermentar esse sentimento melhor dentro de nós. E a última coisa que é muito agradável a gente saber: nós temos um manancial inesgotável de amor, todos nós. Então às vezes a gente age com desamor, mas isso é por nossa conta, porque a gente é sovina. Então nós temos que tirar de dentro de nós esse sentimento que é manancial inesgotável, para utilizar com os nossos semelhantes, no trabalho, dentro de casa, com as pessoas difíceis. Aliás, é fácil a gente usar o amor com as pessoas que a gente gosta, né? O difícil é usar com as pessoas difíceis. Então, você tem lá no trabalho uma pessoa difícil, que olha torto, que reclama de você, que faz denúncia sua toda hora, que faz fofoca contra você. Então, é essa daí que a gente tem que mergulhar nesse manancial e trazer lá um copinho ou um balde cheio de amor, né, para oferecer para ela. Então, aquela tolerância, aquela paciência, aquela compaixão, para que a gente possa encontrar um jeito de entrarmos no eixo e no equilíbrio com essa pessoa, tá certo? Queria agradecer a todos vocês, desejar a vocês um ótimo dia, uma excelente semana.
Não desanimem, na próxima terça-feira pessoas muito capacitadas vão estar aqui para falar com vocês, porque eu só venho aqui quando faltam as pessoas oficiais, então eu sou só um quebra-galho, tá bom? Uma ótima semana, muito obrigado e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Eu posso fazer só uma pergunta? Pode fazer. No caso